como o discurso de medo condena no tribunal do júri. Então, muitas vezes os jovens advogados, os colegas que decidem iniciar os trabalhos no plenário, de forma correta, vão lá, estudam todo o processo, detalhadamente todo o caso, mas esquecem que existem ou até desconhecem que existem muitos tipos de discurso genérico usados pelo órgão ministerial que, independente de prova boa ou não, são usados para buscar a condenação. E um deles é o discurso de medo. Que discurso é esse? São discursos, senhores, em que há uma intenção de tensionamento no jurado, ou seja, fala-se no grande número de roubo de veículos, no grande número de homicídios, quando o delito tem relação com o tráfico de drogas, fala em como são executados os crimes que envolvem tráfico, em que arranca a cabeça de um, dá tiro e sequestra e arranca um pedaço e manda em terra e bota fogo. Ou seja, fala só de delitos de forma pesada. Por quê? Porque o jurado ele começa a se tensionar e começa a se preocupar com essa criminalidade. É um discurso que trabalha também as questões de mencionar que aqueles que cometem esses delitos estão impunes, ou seja, começa a trabalhar uma questão que realmente é uma questão cultural. Hoje, grande parte das pessoas acredita que não podem sair na rua tranquilamente, principalmente em se tratando de grandes capitais. Eu falo aqui da Grande Porto Alegre e é um lugar que as pessoas não andam com o celular à mostra, sabem que podem sofrer um roubo do veículo saindo ou chegando em casa, ou seja, é um discurso da realidade das pessoas, ou seja, o advogado criminalista ele tem que ter essa sensibilidade de não se ater somente à prova dos autos, mas a sensibilidade para perceber os sentimentos em que a sociedade que ele vive compartilha. E não é possível que se negue isso ou que se vá cegamente trabalhar essas questões de prova, porque normalmente o órgão acusador utiliza desse discurso quando a prova não é boa para acusação. Por quê? Porque é um discurso que a população abraça, é um discurso fácil, é um discurso que as pessoas sentem conexão, elas pensam, olha, é verdade, eu tenho medo de sair na rua hoje, isso é verdade, o que o promotor está dizendo é real. E nesse estado de tensão que um promotor faz o jurado ficar, ele se sente muitas vezes impelido, o jurado se sente impelido a dar uma resposta para essa criminalidade através do voto, numa condenação no caso do seu cliente. Então, senhores, jurado tensionado, jurado com medo, condena. Prestem atenção, o jurado que está com medo, ele condena. E faz parte do trabalho do defensor trazer o jurado para o que a gente chama de um campo relaxado, que é tirar esse tensionamento, vir com um discurso mais leve, de não negar isso que é uma cultura verdadeira, que nós vivemos sim uma sociedade violenta, uma sociedade com muitos delitos, em que a criminalidade aumenta e tal, mas explique que embora isso exista, não é neste caso que está sendo trabalhado que isso vai ser resolvido. É importante nós trazermos o jurado o tempo todo para o processo em julgamento e mostrar que é verdadeiro o discurso de que nós vivemos em uma sociedade com uma criminalidade muito alta, que as facções são terríveis e tal, mas isso não vai se resolver nesse processo. O que esse processo está trabalhando é outra questão, ou demonstre o porquê que o nosso processo não tem relação com aquilo que está sendo dito. O defensor, o advogado que nega, que fecha os ouvidos para isso, ainda que a prova seja muito boa, ele erra, porque é um discurso que cria conexão, os jurados se conectam e nós não podemos negar, nós vivemos nessa sociedade que vive essa tensão e que quer uma resposta para a criminalidade, mas ali é o nosso papel é tirar o jurado desse tensionamento, de trazer ele para um campo relaxado e mostrar que a prova dos autos diz uma coisa diferente que não tem a ver não tem relação com essa questão que está sendo trazida pela promotoria. E é isso, senhores. Tragam o jurado para um campo relaxado, façam um discurso ameno, não fiquem tensionando ele mais, porque o jurado que sentir medo, que tiver com medo, que ele estiver olhando para o teu cliente e enxergar essa criminalidade que o promotor está dizendo, ele vai condenar. Prestem atenção nisso. E aí fica a minha contribuição para o canal. E, mais uma vez, agradecendo o convite, um forte abraço a todos.